Oi, gente, vai começar a aula do professor Jereca. Quem não prestar atenção, olha o facão. Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo outra vez ao nosso canal de língua portuguesa, Português Nosso de Cada Dia. Hoje, o nosso tema será dissertação. Certamente você já ouviu isso aí durante seus dias de estudante, quer você esteja ainda estudando, quer já tenha sido formado, a dissertação está presente no seu dia, impossível esquecê-la, é impossível tirá-la do seu dia. Vamos lembrar o seguinte: quando eu falo de dissertação, eu estou falando de algo que é inerente em todo e qualquer concurso. Se lembrarmos que nos concursos presentes, a dissertação tem sido quase que unânime. Os textos para você analisar são dissertativos, a maioria. E quando se trata de concurso para a Polícia Federal, por exemplo, dissertação. Quando se trata de concurso para o Enem, que não deixa de ser um concurso aí onde muita gente está concorrendo às vagas, dissertação. Aí chega aquela hora que você para e pensa: como farei? Calme-se, isso é fácil, é prático. Só peço a você o seguinte: quando você estuda para português, você passa em português. Quando você vai fazer uma prova de matemática, você estuda para matemática. Quando você vai fazer uma prova de literatura, você estuda para literatura. E daí eu te pergunto, por que você não estuda a redação? Tem que estudar. A maioria pensa o seguinte: eu moro nesse país, falo essa língua, sou uma pessoa que consigo escrever 30 linhas aí de boa, precisa estudar, na hora eu me viro. Não é assim não, não é assim não. Vamos estudar então? Vamos saber então o que se trata. Veja bem, uma coisa que eu não posso deixar de chamar a sua atenção é: muita gente fica louco tentando imaginar qual é o tema da redação do Enem este ano. Olha, não se preocupe com isso. Preocupe-se em aprender e que venha qualquer tema. É consequência. Deixa vir o tema. Esteja preparado. Isso é o que importa. Então, sem mais delongas, vamos lá. Dissertação, gente, se divide em dois tipos de dissertação aí, bem claro. Dissertação expositiva, dissertação argumentativa. E aí, falando da dissertação expositiva, você alguma vez já visitou alguma exposição? O que tem ali na exposição? Algo a ser exposto, algo a ser visto. Se você vai a uma exposição, quadros, olha lá, quadros para serem expostos, para ser visto. Se você for uma exposição agropecuária, ali você encontra maquinários, touros, animais, tudo para serem vistos, serem percebidos. Quando se trata de dissertação expositiva, é uma dissertação que precisa ser vista. Como isso acontece? Na dissertação expositiva, o que nós temos ali a princípio são elementos expostos, e esses elementos estão baseados em dados, estão baseados em elementos científicos, estão baseados em algo que pode ser concreto. O imaginário nem sempre cabe aí, mas imaginemos que dê para entrar um pouquinho no imaginário, mas tem que estar exposto. Eu vou lhes dar um exemplo. Certa empresa, ao constatar que seus funcionários estavam apresentando problemas de saúde, resolveu examinar. Após exames, constatou que o problema estava na falta de exercícios antes do trabalho. Pensando nisso, a empresa contratou um profissional laboral que, com os seus funcionários, tornou o exercício obrigatório antes de qualquer atividade física, qualquer atividade laboral, qualquer atividade de trabalho. Dias depois, a empresa percebeu que o número de funcionários afastados diminuiu. Ponto. Olha,
Nós temos aí, em linhas gerais, muito brevemente, que nós tivemos dados, constatou-se pessoas doentes, colocou alguém para fazer os exercícios ali com eles, um profissional, esse profissional trabalhou os exercícios com esses funcionários. Qual foi o resultado? Diminuiu o número de funcionários afastados. O que significa dizer? Que a dissertação expositiva traz fatos, traz dados e, às vezes, só uma dica aí muito importante, ela, em sua maioria, é escrita em primeira, às vezes em segunda pessoa. Precisamos, temos, queremos. Esses verbos terminados em MOS são muito importantes para você entender como isso ocorre lá. Só lembrando uma coisa, dissertação expositiva não tem opiniões. Dissertação expositiva não tem opiniões. O que ela tem, então? Eu vou repetir. Dados, fatos, principalmente dados, de cunho científico, inclusive. Vamos passar a página para a dissertação argumentativa. E é essa que nos interessa mais no momento. Dissertação argumentativa vem de argumento, ou seja, convencimento, convencer alguém de algo, de alguma coisa. E aí você diz assim, eu não sou uma pessoa prática no convencimento e eu vou te provar o contrário. Desde pequeno você convence. Quando você era bebezinho, vou voltar um pouco mais, na barriga da mãe. Está incômoda essa posição? Pezinho, a mãe já sabe, vou virar, não está se sentindo bem. Nasceu, veio ao mundo, o que fez de você agora? Começou a convencer a mãe, estou com fome. Você não vai dizer para sua mãe, não diria, né? Ah, mamãe, estou precisando me alimentar. O que você fazia? Qual era o seu argumento? Chorava. E o que fez a tua mãe? Ok. Mais tarde, você já grandinho, saindo com a mãe, qual era o argumento? Eu quero isso. Sua mãe dizia, não posso lhe dar agora. Não pode? Pois eu vou mostrar a todo mundo, a todas as pessoas desse universo, desse local, desse ambiente de comércio, o quanto a senhora é perversa. E qual era o argumento? Jogar-se no chão, espernear-se, gritar, chamar a atenção e as pessoas diziam, nossa, como aquela mãe é ruim. Aí a mãe acaba cedendo e você diz, olha, meu argumento funcionou. Pouquinho maior, brincadeira de criança, quebrou o braço. Não, foi o menino que me empurrou. Mais jovem, quer sair de casa. E aí que você diz, mãe, eu vou fazer um trabalho de escola lá fora. Aí convence a mãe aí também. Aqui tem computador, aqui tem internet, você pode fazer aqui. Mãe, mas a minha colega não pode. Eu tenho que ir para lá. E você convence. Mais tarde você convence os pais que precisam ir para uma festa. Você convence que precisa comprar uma roupa nova, um automóvel novo, sei lá o que você precisa. Convencer é inerente do ser humano. O rapaz convence a moça a namorar, a casar com ele. Os pais convencem aquele rapaz a mudar de atitude. Os filhos convencem aos pais de mudarem de cidade. Os pais convencem aos filhos a largarem alguns vícios. E aí? Você vem dizer para mim que não sabe convencer? Você sabe convencer. Vamos então? Quando eu falo de convencimento, quando eu falo de dissertação argumentativa, uma coisa não pode faltar. Claro, além do convencimento, seu posicionamento. Posicionamento. Ah, então eu vou utilizar os meus posicionamentos? Sim, eles pedem sua opinião sobre isso. Somente para o Enem. Como será então esse posicionamento? O que farei para me posicionar? Então eu posso escrever no meu texto, por exemplo, eu considero que o povo... Não faça isso. Lembre-se, as palavras não podem ser ditas diretamente. E dissertação argumentativa, esqueça essa questão de primeira pessoa. E a segunda pessoa, eu fico dizendo a você que seria melhor esquecê-la por um momento também. Mas preferencialmente faça isso em terceira pessoa. Olha que magnífico. Terceira pessoa, aí sim. Como vou utilizar então os verbos em terceira pessoa?
coloque lá no final do verbo a partícula se, aquela partículazinha que indica que o verbo não é mais de primeira nem de segunda pessoa. Vamos lá, um exemplo. Queremos. Como eu coloco esse queremos? Olha, veja que quem quer sou eu e mais alguém. Queremos. Como eu passo isso agora para a terceira pessoa? Quer-se. Vendemos. Vende-se. Partiremos. Parte-se. Veja, todos esses verbos são fáceis de pôr para a terceira pessoa. Faça um exercício depois, transformando as frases de primeira e segunda pessoa para a terceira pessoa. Faça esse teste aí. Como é que você sabe que ficou em terceira pessoa? Veja que você não aparece no texto. Se você não aparecer no texto, aí sim. Aí você me pergunta, poxa, como é agora que eu não posso aparecer no texto, mas eu tenho que ter a minha opinião? Nossa, como fazer isso? Vamos lá então, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Imagine a seguinte situação. Vamos supor que alguém diga, olha, você, professor Jeremias, vai ter que escrever uma redação, uma dissertação argumentativa, e nessa dissertação você tem que me convencer que bater em mulher é coisa boa. Vou logo, sinceramente, eu sou contra isso, por favor. Por favor, é só um exemplo que estou dando, uma suposição. Alguém pediu para fazer isso, então como é que eu faria? A princípio, vou logo dizendo para você, ao escrever dissertações argumentativas ou qualquer texto desse gênero, por favor, tire de você os seus brios, os seus sentimentos. Veja, eu sou desfavorável, eu não sou favorável a alguém bater em ninguém, principalmente mulher. Mas olha, se alguém manda eu escrever agora sobre isso, daí, o que faria? Vamos lá, então, já que querem assim, vamos fazer. Então eu diria o quê? Recentemente, uma pesquisa voltada para o convívio das mulheres no lar constatou que o número de mulheres espancadas tem crescido consideravelmente. A razão para isso são diversas. O que não se justifica? Agora entenda, eu vou começar a passar para o lado que eles me pediram. Porém, há de convir que o número de mulheres espancadas tem sido maior em função de que essas mulheres, de um certo modo, acabam provocando os homens. Este homem que sai para o trabalho de manhã e que passa o dia no trânsito, no trabalho, que volta estressado e que procura no lar ter um local de descanso, ao entrar em seu lar encontra uma mulher estressada que o trata de forma ruim. Somando o estresse que já traz da rua, mais o estresse que tem em casa, acaba explodindo porque atrás daquele sentimento existe um homem que também era um ser humano como qualquer outro. Logo, se existe alguém que está sendo culpado por isto acontecer, a origem está na mulher. Ponto. Veja, isto é errado, hein? Isto é errado. O texto está certo, mas a atitude é errada. Olha, texto dissertativo ou argumentativo tem que convencer. Então eu coloquei, em algum momento eu disse que eu sou favorável que as mulheres sejam espancadas? Não falei. Mas o que eu disse? Quais foram os argumentos? Este homem que sai para o trabalho, este homem que sofre do trânsito, no trabalho, as ações, que sobrecarregam esse indivíduo que chega em casa. Olha os argumentos que eu usei mais. Este homem também é um ser frágil. Este homem não aguenta. Esse homem acaba explodindo e espancando essa mulher provocadora. Isto se faz assim. Porém, se me disserem que eu devo, inclusive isso foi um tema, acho que se não me engano, de 2015, se me disserem que eu devo ser contrário ao indivíduo que bate em mulher, olha aí, como faria então? Diria o seguinte: há quem diga que mulheres espancadas estão voltadas a essas ações em função de que elas provocam os seus maridos,
provocam as pessoas que estão à sua volta, seus companheiros ou companheiras. Porém, essa provocação não se justifica. Olha só, eu vou entrar com a minha opinião agora. O indivíduo que sai para o trabalho, que passa por todos os labores de ida, de volta e todas as agruras de estar no seu trabalho e que chega em casa estressado, também encontra uma mulher estressada em virtude de que naquela casa há filhos, há labores para serem feitos, há trabalho demais no lar. E isso acaba também dividindo a ideia de que tanto homem quanto mulher tem seus problemas. O que, portanto, não justifica que aquele cidadão, ao chegar, tenha o direito de bater. Porque se os direitos fossem exercidos a essa medida, essa mulher a quem o espancaria. Viram? Troquei então a opinião de não ser mais favorável ao espancamento feminino. Que de fato não sou, né? Vamos lembrar o seguinte: a arte do convencimento se dá a partir de quê? Dos argumentos apresentados. E eu não disse que era desfavorável, mas ficou claro pelos meus argumentos quando eles começaram a aparecer como: a mulher também tem trabalho, a mulher também está estressada, a mulher também tem filhos para cuidar, a mulher também sofre no lar. E se isso aconteceu, então, direito igual, essa mulher pode espancar esse homem, seria isso? Argumento, gente. Argumento é um convencimento sutil, sucinto. É um convencimento que não deve ser dito na dissertação argumentativa, tá? Não deve ser dito de forma muito explorativamente do claro, dizer eu acho isso, eu considero aquilo, no meu ponto de vista. Não faça isso. Isso não vai ser bom para o seu texto. Então eu vou para as partes básicas. Introdução, chamado tópico frasal, desenvolvimento e, enfim, o fecho. O Enem, ele te pede principalmente a questão do tópico frasal. Fica muito atento, tá? Por favor, ao primeiro parágrafo tópico frasal e ao último parágrafo chamado aí de fecho, porque lá eles pedem uma solução para vocês. Numa aula aqui específica para a dissertação, eu vou ter que tirar um dia para mostrar para vocês como analisar a proposta do Enem. Eu prometo para vocês que semana que vem eu faço isso, tá bom? Essa semana agora eu faço isso com vocês, porque assim está aproximando o Enem, você que vai fazer Enem vai se dar muito bem. Então vamos finalizar. Dissertação argumentativa, você precisa ter argumentos, ter convencimento para isso. Dissertação expositiva, você não vai convencer ninguém de nada, você só vai expor os fatos. Dissertação argumentativa não vem no Enem e vem em alguns textos apenas. Não são muitos os textos, os concursos que aparecem. Dissertação argumentativa, sem dúvida, concurso e Enem, principalmente você que vai fazer agora, abra o seu olho, dissertação argumentativa. Vou fazer um aulão para você sobre isso aí, para você ficar bem esclarecido sobre o assunto. Certo? Na próxima a gente se encontra. Um abraço para você. Se inscreva aí no canal, repasse para os seus colegas. Foi útil para você? Obrigado pela companhia. A gente se vê. Um beijo na alma. Tchau. 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 Aí, tchau. Tchau. Tchau.